resultado químico aqui, ó, a gente solicitou para uma análise de macro e micronutrientes de matéria orgânica. Então, eu não sei a que você fez anterior, se fez micro também, Não fez física não. mas Só fez foi química. macro e micro. A gente solicitou aqui. Aí tem os resultados aqui, eu vou mencionar para vocês. Só as implicações, porque número por número não vai significar muita coisa. Ó, aqui o pH, né? O pH aqui está em 4,7. Então é uma condição extrema de acidez. E aí, nesse caso aqui, é indispensável a correção de solo. É indispensável a utilização de calcário aqui nessa área para melhorar, né, as condições e a capacidade produtiva do terreno dela. Porque quando a gente fala pH, todo mundo entende terminologia, mas assim, acidez, pronto. Pra gente, não vou entrar nessa questão muito de química não, para não confundir. Acidez, ou seja, esse solo está muito ácido. Aí eu gosto de trazer para a gente o exemplo, a realidade. Todo mundo aqui já teve azia? Já? Quem nunca teve essa coisa brava, rapaz? É braba? É desconfortável? Se for pulmão, não tava na UTI. Tem um solzinho elevado, eles pegam óleo. E às vezes a gente está até com fome e a azia dela tá, a gente come alguma coisa, desce bem. Pronto, então vou fazer analogia para essa realidade. Imagine a planta tá ali com fome, querendo se nutrir e com azia o tempo todo. Então, a condição, o ambiente ali onde está as raízes para a planta se manter, se nutrir, absorver água, não está boa. É por isso da necessidade da correção. Porque além da condição não estar boa, limita a absorção de determinados nutrientes, porque aquela faixa está muito ácida, muito ácida. É o que vocês falam às vezes, a planta novinha tal, e aí aqueles 2 primeiros meses dá aquela subida, e depois, né, que ela tenta alongar a raiz e as condições não vão favorecendo. Então o pH aqui está extremamente ácido. Outra questão aqui é a questão da matéria orgânica. Qual seria o ideal para a matéria orgânica? Esse ideal a gente não vai encontrar, com certeza a gente não vai encontrar em solo nenhum, esse ideal. Mas aqui a gente tem 0,8% de matéria orgânica só na área que a gente vai fazer essa unidade demonstrativa. Ou seja, ele já dá um indicativo, né? Aquilo que a gente vem a questão, que a gente questionou lá. O teor de argila é muito baixo, o teor de matéria orgânica é muito baixo. Então a capacidade dele reter, dele aproveitar a água e nutriente é baixa. Então é algo que a gente vai ter que trabalhar, né? Essa questão de 0,8% ela é muito baixa. E matéria orgânica, para você aumentar a porcentagem na área, é muito difícil e é um processo que leva tempo, né? Aí, ela vai conseguir levar a matéria orgânica para a cultura que ela está plantando. Agora, corrigir... Não, corrigir isso a gente não... Exemplo, ela vai levar na adubação de fundação para a mandioca a matéria orgânica. Mas para corrigir o solo totalmente é muito complicado. Não, eu vou ser logo extremista, não é complicado, é impossível. Porque de matéria orgânica é um processo de anos, né? A questão de matéria orgânica é algo hoje que é trabalhado muito forte no mundo todo, porque matéria orgânica é carbono. Carbono, quando é liberado demais, quando é degradado, ele vai para a atmosfera, e a questão do aquecimento da camada de ozônio, né, que é a questão do CO2, que vai gerar essas situações. Então hoje um dos grandes desafios na agricultura mundial é você não perder
matéria orgânica, não perder carbono no solo. Como é que eu trabalho e eu potencializo aumentar o teor de matéria orgânica? E aí eu pude sentir na pele, ver o quanto era difícil, porque durante meu mestrado eu testei justamente carbono. Então eu trabalhei várias plantas com o objetivo de aumentar carbono na área. E tive volumes expressivos em algumas espécies de carbono na área, mas quando você faz a análise para ver o que incorporou no solo, é quase nada. Então é questão de anos. Mas como ela vai a ideia de ir trabalhando, de adubando, e em alguns casos até substituir o químico, se for o caso, pela disponibilidade que tiver, você vai trabalhando a questão do orgânico. Vai fazer correção de matéria orgânica? Não, mas você vai fornecer o nutriente que a planta precisa de uma fonte de adubo a melhor possível. Aqui vai diminuir as perdas. É essa a lógica, né? Nesse sentido. Outra questão aqui é o fósforo, né? E aí quando você fala 10, 10, 10, eu vou aproveitar o exemplo, é 10% de nitrogênio, 10% de fósforo e 10% de potássio. E aí quando fala essa porcentagem, só para vocês entenderem, quando vocês compram ali aquele saco que vem 50 kg de adubo, ali não vem 50 kg de nutrientes, vem 50 kg de um formulado de adubo. Um exemplo, 10, 10, 10. Em 50 kg só tem 5 kg de nitrogênio, 5 kg de fósforo e 5 kg de potássio. Isso significa que 35 quilos Não vale nada. é enchimento. Quando você compra 50 kg de 10, 10, você comprou 15 kg de fertilizante. 35 é enchimento. Eu só assustou agora, eu tô comprando areia. É verdade mesmo. É verdade. Isso quer dizer que esses 35 não tem alguma função? Isso que eu ia perguntar. Tem, a depender da fonte que é extraída, vai ter uma porcentagem muito baixa de um nutriente no outro ali. Mas uma porcentagem baixa. É tanto que não é nem contabilizado. É contabilizado o NPK. É uma porcentagem muito baixa. Então, essa é uma realidade. É por isso que adubo é caro. Se fosse 100%, a gente utilizaria doses minúsculas. Mas a dose é em função da concentração. É 35 kg é volume e 15 adubo. No saco de 10, 10. Só pra gente exemplificar. É dolorido, mas é a realidade. Esse é o melhorzinho e os outros daqui não vem. Então, essa é uma questão. E aqui, ó, quando a gente fala do fósforo, o fósforo aqui, não. O fósforo aqui está muito baixo. Você diga logo no português correto. No português correto, se a minha terra fosse um corpo humano, estava na UTI. Respirando pelos aparelhos. Não diria que estaria na UTI, mas não estaria em equilíbrio. Não seria, digamos que um organismo mais vulnerável, né? Mas não diria que estaria na UTI. Mas já tá chegando. Tá perto. Mas no geral é uma condição natural do solo aqui, né? É da formação, da origem do solo aqui. Não é pela intensidade de uso. É características mesmo de formação do solo. Do processo de intemperismo, da rocha que derivou esse solo. Então é característica que já vem sendo formada alguns... Quando eu falo assim fica meio coisa de maluco, mas no final das contas é essa a verdade mesmo. É coisa de alguns milhares de anos aí, vem se formando dessa forma. Então, a gente está aqui numa região, hoje chove bem menos, mas que chovia bastante, sempre uma intensidade de luz, então isso aumenta a questão do intemperismo. E aí o fósforo está muito baixo. E aí eu tenho um destaque do fósforo aqui, que o fósforo a gente pode considerar como o elemento principal para a cultura da mandioca.
o elemento mais essencial para a resposta da formação da raiz, que é a parte que a gente comercializa, que é a questão do fósforo. Essa definição vem lá do critério de essencialidade. A planta, para completar seu ciclo de forma completa, plena, ela necessita de 16 nutrientes essenciais. Quando a gente fala essencial, é a questão da importância que ele tem em determinada fase de desenvolvimento da planta, não a quantidade que é fornecido. É nesse sentido a gente coloca. Mas você não precisa ficar preso a isso não, isso eu tô só para exemplificar. Então, e o fósforo ele vai responder bem lá na base. O fósforo é um elemento que tem baixíssima mobilidade. A mobilidade, então, e o solo estando ácido, um exemplo dela, mais difícil ainda da planta cessar. Muitas vezes, se você adubar em cobertura, você vai colher a mandioca e ela não, a depender do período que você adubou, ela não aproveitou o fósforo. Cultura seguinte pode aproveitar, mas aquela não aproveitou o fósforo. Então, na questão da mandioca, é essencial fazer a adubação de fundação com fósforo que tiver recomendado para aplicar todo na fundação. E aí é o que, acho que o senhor falou aqui, da questão do Profertil, né? Que é o superfosfato simples, que é a fonte para mandioca geralmente mais utilizada, ou superfosfato simples, ou superfosfato triplo, mas no geral superfosfato simples. E por que utilizar o superfosfato simples? Porque além do fósforo, que é o elemento que a gente deseja, por incrível que pareça, o superfosfato simples tem aproximadamente 18% de fósforo, centro de enxofre, que é outro elemento essencial da gente aproveitar. E o enxofre em si, ele melhora a questão da floculação do solo, formação de gomos, deixar o solo macio ali. Então, é essencial optar por essa fonte. Sempre na fundação, aplicar tudo de vez. Em vez de utilizar o 10, 10, 10, só lá em cobertura, compra o nitrogênio separado, para usar só lá quando tiver 45, 60 dias de brotado. E o fósforo que tiver utilizar a questão do Profertil, a quantidade que for utilizar, usa todo na raiz. Porque como ele tem baixa mobilidade, uma das formas de absorção é por interceptação. Então, se o fósforo está aqui, a raiz vai passar o fósforo, então a chance de absorção ela é bem maior. Porque assim, tem algumas questões químicas que acontecem, que a gente não vai estar entrando. Um exemplo, não é porque você botou o fósforo ali que a raiz vai e pega aquele fósforo ali. Esse fósforo ele vai ser disponibilizado para a solução do solo, aí precisa ter água, e a partir da solução do solo é que a raiz absorve. Então tem todo um processo que acontece que a gente não vê, a gente sabe que tem, mas a gente não vê. Então é essencial a adubação com fósforo para qualquer cultura e sobretudo para a mandioca em fundação. Você já vai conseguir ter uma resposta interessante. A gente fez essa experiência lá em Esplanada, na comunidade lá de Novo Horizonte. A gente conseguiu 54 toneladas lá. É isso que eu ia, desde o início que eu ia fazer essa pergunta. Eu dei um pulo lá no Novo Horizonte, mas eu tomei informação dessa quantidade mesmo de mandioca que eles extraíram lá. Eu fiquei assim observando, rapaz, foi. Agora tem outra questão, o solo lá é diferente, lá chove mais, então lá foi uma realidade, aqui a gente quer comparar a realidade daqui. Lá a cultivar é uma, aqui certamente a cultivar vai ser outra. Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.